Boa noite, meus queridos alunos, aliás. Boa noite não, né? Para vocês, bom dia. É, vamos para mais uma aulinha de matemática, tá? Como eu falei para vocês, hoje a gente vai basicamente fazer alguns testezinhos, tá? Vai dar uma complementada aí com os exercícios nessa parte de transformações trigonométricas. E hoje, a princípio, né, eu já vou mandar a listinha para vocês, tá? A princípio ela é para ser bem tranquila, tá bom? Então nada assim de tão, oh meu Deus, professor, que absurdo, tá? É para ter exercícios bem parecidos com o que eu vou mandar, tá? Inclusive alguns exercícios provavelmente vão ser tirados daqui. Aí na sexta-feira eu vou dar a última aula, tá? Que é essa última parte de triângulos quaisquer. Só que essa última parte eu não vou chegar a fazer exercícios com vocês, não vou mandar lista, tá? Então, até onde que a gente tem que pegar, professor? Até essa parte aqui, tá? Depois dessa parte aqui, gente, pode ficar bem tranquilão, tá bom? Então vamos lá. Tá? Primeira questão vai ser 85 da UFPR, né? Essa questãozinha aqui, simplificando a expressão. Deixa eu só aproximar um pouquinho mais, né? Até para ficar melhor, mais visível para vocês. Então, questão 85 da UFPR, simplificando a expressão cosseno de 60 mais x mais cosseno de 60 menos x, tem-se, tá? Então, olha só, a gente tem uma soma de arcos, né? Lembra lá aqui que era uma soma de arcos? Tá? Uma soma de arcos praticamente é o quê? É você utilizar aquela formulinha, né? Mas o que é somar um arco? É quando eu tenho um ângulo e somo com outro ângulo, né? Então, por exemplo, como que era uma soma de arcos de um cosseno? Então, tenho lá um cosseno de A mais B, um cosseno de X mais Y, por exemplo. Lembra lá, os dois são ângulos, né? Então, um ângulo e outro ângulo. Gente, qual que era a formulinha? Cosseno de A mais B, né? A gente lembra que quem coça, coça. Quem coça, coça. Já vou falar do sinalzinho aqui. Quem coça, coça. Senta, senta, né? Beleza? Não esquece disso, isso é importante. Quem coça, coça. Senta, senta. Aqui eu tenho esse sinalzinho de mais, né? A gente lembra que pro cosseno, quando tem esse sinal de mais, eu tenho que pôr aqui um menos, né? Então é essa expressão que eu tenho que utilizar. O que que o exercício, para mim, ele me diz, tá? Esse exercício aqui é 85. Simplificando a expressão, tal, 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 tal. Dois cossenos tem-se. Tá? Então a gente tem cosseno de 60 graus mais x. Professor, mas 60 graus mais x? Não era para ser um ângulo? É um ângulo, tá? Mas eu vou falar sobre isso. Mais cosseno de 60 graus menos x, tá? Aliás, 60 graus menos x, né? Não x menos 60. Vamos tirar isso daqui fora, tá? Contrário, né? Então, 60 graus menos x. Isso, né, que ele me diz? Na x menos 60. Ó, e o professor tinha feito certo, hein? Viu? O professor não foi confiado no que ele estava falando, ó lá. Viu? Coisa mais feia, tá? Cosseno de x menos 60. Beleza, vamos lá. Tá? Então, cheguei aqui, ó. Ah, professor, mas aqui eu tenho x, eu não tenho um ângulo. Meu, independente, tá? Esse x é um ângulo, tá? Então, ah, professor, poderia ser 30 graus? Poderia, mas o cara não quis pôr 30 graus, o cara quis pôr um x. A gente vai tratar da mesma forma, tá? Primeiro, a gente vai olhar para essa parte aqui, tá bom? Então, vamos resolver ela, tá? Qual que é a formulinha? Qual que é a expressão de soma quando eu tenho uma soma de arcos lá dentro? Quem coça, coça, senta, senta. Então, cosseno de 60 graus vezes cosseno de x, tá? Seno de 60 graus vezes seno de x, tá? Olha que bacana. Aqui, ó, se eu tenho o sinal de mais, né? Deixa eu pegar outra corzinha aqui, rosa. E se eu tenho sinal de mais, aqui eu coloco o sinal de menos, tá? E beleza, então a primeira expressão a gente já montou. Professor, posso fazer alguma coisa com ela? Deixa assim, tá? Deixa assim. Ah, professor, mas cosseno de 60 eu sei o valor. Calma, tá? Calma. Vamos fazer o segundo, tá? Então, vamos prestar atenção no segundo agora. Qual que é o segundo? Essa segunda parte aqui, né? Essa é a minha segunda parte. Então, olha só. Cosseno de x menos 60 graus. Qual que é a expressão, tá? Quando eu tenho soma de arcos em cosseno, quem coça, coça. Cosseno de x vezes cosseno de 60. Senta, senta, né? Então, seno de x vezes seno de 60.
Só que olha que bacana. Aqui, ó, eu tenho um sinal de menos, tá? Se eu tenho um sinalzinho de menos, aqui eu tenho que pôr um sinal de mais, beleza? Lembra que é invertido, tá? Então agora eu fico com duas expressões, essa expressão e essa daqui. O que que eu faço com essas expressões? Bom, vamos juntar tudo, né? Deixa eu abrir mais uma aqui, né? Que a gente... Não, vamos fazer aqui embaixo, né? Então, olha só, o que que eu tenho? Cosseno de 60 vezes cosseno de x menos seno de 60 vezes seno de x mais, tá? O mais vem daqui, né? Mais cosseno de x vezes cosseno de 60 mais seno de x vezes seno de 60. Algumas pessoas já vão notar o seguinte: professor, aqui eu tenho seno de 60 vezes seno de x, e aqui eu tenho menos, né? Menos seno de 60 vezes seno de x, e aqui eu tenho seno de x vezes seno de 60. Gente, se eu coloco seno de 60 vezes seno de x, ou seno de x vezes seno de 60, muda as coisas? Por exemplo, se eu chego para vocês e falo 3 vezes 2 e 2 vezes 3, tá? 3 vezes 2 e 2 vezes 3. Gente, quanto que é 3 vezes 2? 3 vezes 2 é 6. Quanto que é 2 vezes 3? 2 vezes 3 é 6. Então, se eu coloco 3 na frente ou 2 na frente, faz diferença? Não, né? Então, se eu tenho seno de 60 na frente ou seno de 60 atrás, faz diferença? Não faz, né? Agora, eu tenho mais e menos. O que que eu posso fazer com esses caras? Eu posso cortar. Ah, o que me sobra? Bom, aqui é mais, né? Aqui é mais e aqui é mais. Então, eu posso pegar esses dois caras e somar eles? Posso, né? O que que eu posso fazer então? Posso pegar o cosseno de 60 vezes cosseno de x e somar ele com cosseno de 60, tá? Vezes cosseno de x. Mas, professor, lá eu tinha o cosseno de x vezes cosseno de 60. Lembra? Faz diferença? Não faz diferença, tá? Quem eu coloco na frente ou atrás na multiplicação, beleza? Agora, veja bem. Esse cara aqui não é igual? É, né? Se eu somo duas coisas iguais, eu fico com duas vezes aquela coisa ali, tá? Então, duas vezes cosseno de 60 vezes cosseno de x, tá? Agora sim, meu. Agora o que que você pode fazer? Bom, vamos abrir esse cosseno de 60, tá? Vamos abrir esse cara aqui. Então, o que que eu posso fazer? Você pode chegar e falar lá, lembra lá da tabelinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, lá, 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 tá? Cosseno de 60, quando você fizer, você vai lembrar que cosseno de 60, então eu tenho duas vezes aqui, né? Cosseno de 60 é igual a meio, beleza? Então, se você fizer a musiquinha, você vai chegar em meio e vai ter um cosseno de x que vai estar multiplicando. Gente, olha que bacana. Quanto que é 2 vezes meio? Quanto que é a metade do dobro? É 1, né? Então, corta em cima, corta embaixo, cachau, cachau. O que que sobrou? Cosseno de x, beleza? Então, olha que bacana. Se eu simplifico a expressão cosseno de 60 mais x mais cosseno de 60 menos x, o que me sobra é cosseno de x. E essa é a minha respostinha final, tá? Esse cara aqui bonitinho. Beleza? Professor, tranquilo, tranquilo, tá? Apesar de parecer assustador esses exercícios, mas eles são bem de boa, né? A gente já fez um na sexta-feira, né? A gente chegou a fazer qual? Deixa eu ver se eu lembro qual que a gente fez. Acho que tá na anterior. Eu não lembro qual que a gente fez, mas tudo bem. Tá? Acho que foi a 86, né? É, eu acho que foi essa 86 aqui que a gente fez, se não me engano. Tá? Mas a ideia é o seguinte, parece difícil, tá? Meu Deus, professor, é muito difícil. Não é, meus anjos, tá bom? É uma coisa bem tranquilinha, beleza? Então, olha só. Fizemos esse, vamos fazer esse 87, que é bem parecidinho, tá? Esse 87 é a mesma lógica, mas vamos fazer ele pra gente dar uma reforçada, ver se a gente entendeu, tá? Então, olha só, o que o cara me pede agora?
Ele quer seno de 150 mais x mais seno de 150 menos x. E ele pede quanto que vale, tá? Então vamos lá. Questão 87. Então ele pede quanto que é seno de 150 mais x mais seno de 150 menos x, beleza? Olha que bacana. Bom, eu tenho esse cara e esse cara aqui. Aí você olha para mim e fala, professor, eu acho que eu vou ter que usar, eu tenho uma soma, pô, mas esse x ele não me deu um ângulo. Gente, lembra lá, esse x é um ângulo, só que o cara não quis te dar tipo 30, 40. Ele te deu um ângulo qualquer, tá? Então ele chamou de x, beleza? Mas o que que a gente lembra? A gente lembra lá que na minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, seno de 150, né? Seno A, cosseno B, mais, tá? Lembra que no seno, toda vez que for mais, o que que você tem que pôr lá? O mais, né? Seno A, cosseno B e seno B, seno de x, né? Seno B, cosseno A, cosseno de 150. Então lembra lá, na minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Lembra que o A é o primeiro cara e o B é o segundo cara, tá? Vamos para o segundo. Também é seno, né? Soma de arcos em seno. Então, na minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, o meu A é 150, né? Seno A, cosseno B. Professor, coloco menos x? Não, você coloca x, tá? Lembra que esse sinalzinho de menos, ele vai aparecer aonde? Ele vai aparecer aqui, ó, tá? Então lembra que toda vez que for positivo, você coloca uma soma entre eles. Toda vez que for negativo, você coloca uma subtração. Lembra que os ângulos, a gente sempre vai trabalhar com eles todos positivos, tá? Mesmo que aqui tenha um sinal de negativo, tá? Então na matéria tem seno A, cosseno B, seno B, seno B, meu B é o meu x, né? Meu B é meu x, cosseno A, cosseno de 150. E olha só que bacana. Gente, tá vendo esse cara aqui? Seno de 150 vezes cosseno de x? Aqui, ó, ele fala pra mim que eles estão se somando, tá? Tá vendo esse carinha aqui, ó? Eu vou pôr ele aqui, ó, como uma soma. Então, essa parte aqui e essa parte são positivas. Agora, olha que bacana. Essa parte aqui, ó, ela é positiva, mas olha que legal. Aqui tem um menos seno de x cosseno de 150. Então, se aqui tem ele positivo e aqui eu tenho ele negativo, o que que eu posso fazer? Tchau, tchau, e eu mandei embora, tá? Então, basicamente, eu posso eliminar essas duas partes. Eu simplifiquei coisa, né? Opa, isso é interessante, tá? Então, o que que a gente pode fazer? Uma vez que eu tenha simplificado, né? O que que eu posso pegar e fazer agora? Bom, seno de 150 vezes cosseno de x, mais, o que que sobrou lá? Seno de 150 vezes cosseno de x. Ô, professor, mas eu já não posso somar eles? Pode, cara. Se você for bem ligeirão, pode fazer, tá? Eu tô fazendo bem passinho a passinho, mas se você tiver ali mais facilidade, mais velocidade, meu, pode fazer bem rapidinho. Beleza? Sim, gente, eu tenho esse cara e somo com esse. Bom, esse cara e esse são iguais, não são? Se eu tenho duas coisas iguais e somo, eu posso escrever como duas vezes aquela coisa. Duas vezes seno de 150 cosseno de x. Belezitia? Opa. Ah, professor, beleza. Deu para entender, tá? Ah, professor, mas eu não sei quanto que vale seno de 150 graus, tá? Ah, putz, professor, eu realmente não sei. E agora? O que que eu posso fazer, tá? Bom, agora a gente pode pensar no seguinte. Ou a gente pode abrir o 150 como uma soma de arcos. Como assim, professor? Seu louco, o que que você está falando? Calma. Ou a gente pode usar a circunferência, tá? Então, o que que a gente pode fazer? Vamos primeiro usar a circunferência, tá? Aquele método que a gente já usava antes. Então, eu tenho a circunferência, eu tenho o ângulo de 150 graus. 150 graus é mais ou menos aqui, ó. É, mais ou menos aqui, tá? Aqui eu tenho 150 graus.
e eu tenho que reduzir ele ao primeiro quadrante. Gente, lembra lá, tá? Então, eu tenho que fazer um tracejado aqui, tá? E eu tenho que olhar para esse outro lado aqui. Tá vendo que ele tá bem baixinho? Ele tá mais ou menos aqui, ó. Nossa, deixa eu desenhar uma linha, né? Porque essa coisa não é uma linha não, meu irmão. Tá? É que é aqui, ó. É, mais ou menos isso aqui. Gente, quanto que vale esse ângulo aqui em azul? Tá? Quanto que ele vale? A gente pode usar aquela redução para o primeiro quadrante. Pô, professor, no seno, o que que a gente tinha que fazer? A gente pegava 180 e tirava... A gente pegava o próximo ângulo, né? O próximo ângulo é 180 graus. E a gente tirava quanto? A gente tirava 150 dele, né? Então, isso era reduzir para o primeiro quadrante. Quanto que dava isso daqui? 30 graus, tá? Beleza? Então, lembra lá, você sempre vai pegar o próximo cara e tirar do cara grandão. Então, o seno de 150 graus equivale a seno de 30 graus, tá? Então, seno de 150 é igual a seno de 30. Esse foi o processo que a gente aprendeu, beleza? Esse foi o processo que a gente aprendeu lá, né? Então, o que que eu faço? Pego o próximo cara, ou, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, embaixo, né? Se eu tivesse um ângulo maiorzão, né? Deixa eu pegar outra cor aqui para vocês se encontrarem melhor, né? Para não ficar tanta cor, tanta mesma cor. Então, olha só, se eu tenho aqui, ó, eu tenho esse ângulo grandão, né? Lembra lá que a minha referência é sempre o eixo x positivo, né? Sempre esse cara aqui. Então eu tenho esse ângulo grandão. Se fosse esse ângulo grandão, qual que você pegaria o próximo? O 270 graus, né? Então você pegaria 270 menos esse ângulo e reduziria para o primeiro quadrante, para um ângulo que provavelmente você conhece, né? 30, 45, 60, que são os mais comuns que a gente mexe. Beleza? Professor, mas daí, se eu fosse para baixo, eu teria que lembrar que o meu seno é negativo. Lembra que no primeiro quadrante todo mundo é positivo e no segundo quadrante o meu ângulo está onde? O meu ângulo está no segundo quadrante. O segundo quadrante meu seno é positivo. Mas se eu tivesse nesse rosa aqui, eu estaria no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, meu seno é negativo. Daí tem que tomar esse cuidado, tá? Mas tirando isso, a gente viu aqui, ó, que 150 graus, ele vai para cima, né? E lembra da expressão só tomo cachaça, né? Se ele vai para cima, o meu seno é positivo, então eu posso deixar ele igualzinho ao seno de 30 graus, tá? Beleza. Professor, qual que é o outro método que eu posso fazer, professor? Então, olha só, o que que a gente pode fazer? A gente pode pegar seno de 150 graus, tá? Professor, não gostei muito do primeiro método, tá? Mesmo que a gente tenha feito 500 mil vezes. Não, brincadeira, a gente não fez tantas vezes assim por causa da suspensão das aulas, mas dá para ter uma ideia. Gente, seno de 150 graus, eu posso abrir ele como uma soma de arcos. Exemplo, 90 mais 60. Por quê? Quanto que dá 90 mais 60? 150. Aí o que que você pode usar? Na minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, seno de 90, cosseno B. Ó, o sinalzinho de mais, lembra que quando é no seno, o mais me traz um mais aqui, mais seno B, cosseno A. Pô, professor, isso ajuda pra caramba. Com certeza, né? Com certeza. Então, olha que bacana. Na minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A, tá? Só que olha que foda. Gente, quanto que é seno de 90 graus? Não pode esquecer. Quanto que é seno de zero? Seno de zero é zero. Quanto que é seno de 90? Seno de 90 é 1, tá? Agora, cosseno. Cosseno de 90. Quanto que é cosseno de 0 graus? É zero? Não. Cosseno de 0 graus é 1. Quanto que era cosseno de 90? É zero. Gente, qualquer coisa multiplicada por zero é zero, tá? Então, toda essa partezinha aqui, ó, eu posso eliminar ela, porque ela é zero. O que que me sobra? Só essa parte aqui de cima, né? Então, o que que vai me sobrar? 1 vezes cosseno de 60. Aí você olha para mim e fala, professor, então você chegou que seno
de 150 é igual a cosseno de 60. Mas no outro que você fez, você não tinha chegado que seno de 150 era igual a seno de 30? Por que deu diferente? Cuidado, tá? Gente, olha que bacana. Vamos cantar a musiquinha? Na musiquinha lá você tem o quê? Seno, cosseno e tangente, tá? Quais são os ângulos principais? 30, 45 e 60. Então, olha só. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2, né? E daí, o que você faz? Você põe a raiz no 3 e no 2. Beleza? Não vamos se atentar na tangente, tá? A gente sabe, na tangente é diferente. Veja só, você raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Tá? Só que olha só, não vamos se atentar na tangente, porque a gente está mexendo com seno e cosseno. Mas olha que bacana. Quanto que é seno de 30? Olha a tabelinha. Seno de 30 é meio. E quanto que é cosseno de 60? Cosseno de 60, olha lá a tabelinha. Cosseno de 60 também é meio. Ah, então quer dizer que se o senhor chega em seno de 30 ou cosseno de 60 é a mesma coisa? É a mesma coisa, tá? Então, tanto se você for pelo método lá, método da circunferência, ou for pelo método da soma de arcos, você vai chegar exatamente no mesmo valor, tá? Então, você vai chegar que seno de 150 é igual a seno de 30, que é igual a cosseno de 60, que é igual a meio. E a parte mais importante que te importa é o quê? O meio, tá? Então, gente, volta lá para o que a gente estava fazendo. Quanto que a gente chegou lá? A gente chegou nessa expressão, né? 2 vezes seno de 150 vezes cosseno de x. 2 vezes. Só que quanto que a gente descobriu que era seno de 150? Seno de 150 é igual a seno de 30, que é igual a cosseno de 60, que é igual a meio. Então, você coloca meio aqui. Vezes, quem que sobrou lá para mim? Vezes o cosseno de x. Mas a gente já resolveu esse cara aqui. 2 vezes meio. Quanto que é o dobro da metade? Corta, corta, te sobra 1. Vezes cosseno de x. Então, qual que é a tua resposta final? Cosseno de x. Pô, professor, que de boa! É nossa letra qual? É nossa letra A, né? Nossa, professor, que suave! Sim, tá? Você viu que... Gente, como eu falei para vocês, trigonometria ela é toda interligada. Então, se você entende lá do início, tudo o resto você consegue entender, tá? Então, tipo, a questão mais muitas vezes é tipo, como que eu faço isso, beleza? Mas sempre vão com essa mentalidade de se eu conseguir fazer lá no início, se eu entendi tudo de trigonometria desde o início até agora, nesse ponto que eu cheguei, eu vou resgatar tudo aquilo lá, tá? Deixa eu tomar um pouquinho de água porque o professor está com sedinha. Beleza. Vamos lá então. Vamos para mais um exercício, tá? Agora eu quero pegar um aí mais diferente, tá? Professor, tem bastante exercício aí que... Como é que é o nome? Tipo esse cara aqui, ó. Que tem tangente, tá? E tem mais exercício que segue mais ou menos esse raciocínio que a gente tá fazendo, tipo esse 92. Só que agora, em vez de ser só cosseno ou só seno, ele é cosseno e seno. Professor, muda alguma coisa? Não, tá? No cosseno você vai fazer o quê? Você vai usar o cossa, cossa, senta, senta. E no seno você vai usar na minha terra tem palmeiras, onde canto sapiá. Sinal cosseno B, seno B, condicional. Vamos fazer um exercício envolvendo tangente, só por desencargo de consciência, só para falar que eu fiz alguma coisa, tá? Então vamos fazer esse cara aqui, ó. Tá? 91 da PUC.
Sendo tangente de A igual a 2 terços e A mais B igual a 45 graus, quanto que vale tangente de B, tá? Então vamos lá. O que o cara fala para mim? Que a tangente de A é igual a 2 terços. E ele diz para mim que A mais B é igual a 45 graus. Opa, nossa senhora, que 4 horrível, meu Deus do céu. Aí, agora sim, 45 grausítios, tá? Gente, e aí ele pergunta para você, quanto que vale tangente de B? Pô, professor, não sei resolver isso daqui, cara. Isso daqui é mais complexo, né? Cara, mais ou menos. Olha só que bacana. Aqui você tem tangente de A, né? Vamos fazer uma zoeira? Vamos pegar e isolar A nessa expressão? Então, olha só, qual que é a expressão que eu tenho? A mais B igual a 45 graus, tá? O que que eu posso fazer? Passa o B para o outro lado. Gente, se ele está positivo, ele vai para o outro lado negativo, tá? Então vai ser 45 menos B. O que que você pode fazer agora? Aqui eu tenho A, não tenho? Aqui eu tenho A, não tenho? Quanto que vale A? 45 menos B. Então posso pegar esse cara e trocar aqui? Hum. Ah, professor, nada te impede, né? Justamente, nada me impede. Então vamos fazer isso, né? Então, o que que eu posso fazer? Ao invés de tangente de A, eu posso colocar tangente de 45 menos B, tá? Tangente de 45 menos B, beleza? E, gente, isso daqui, ó, é igual a 2 terços. Tá? Tangente de A é igual a 2 terços. Então, tangente de 45 menos B é igual a 2 terços, tá? Lembra que isso daqui é o meu A, né? Que nem a gente definiu aqui. Beleza? Tá? Então, olha só. Eu tenho esse A aqui, 45 graus menos B. O que que eu posso fazer? Bom, eu posso lembrar da fórmula da tangente, né? Aqui eu tenho uma subtração de arcos, né? Mas é uma subtração de arcos em tangente. Olha lá a formulinha da subtração de arcos. Tangente de A menos B é igual a tangente de A menos tangente de B, 1 mais tangente de A, tangente de B. Tá? Então, o que que você tem? Eu posso pegar esse cara aqui e trocar pelo quê? Tá? Eu posso falar tangente de A, mas quem que é meu A? Meu A é tangente de 45 graus, tá? Tangente de 45 graus menos tangente de B, tá? Professor, eu preciso me ligar desse sinalzinho aqui? Não, porque a formulinha está pronta, né? A formulinha aqui já é de subtração, né? A que você tem subtração, ela já está em subtração. Então não precisa ficar se ligando muito para esse sinal, tá? Porque a fórmula já está pronta. Beleza? Isso daqui divididos por 1 mais tangente de A, mais meu A é 45 graus, vezes tangente de B. E, gente, isso tudo é igual a 2 terços, tá? Beleza, mas agora você vai olhar para mim e falar, professor, tangente de 45 graus, eu sei quanto que vale isso. Eu sei quanto que vale tangente de 45 graus, isso não é estranho, tá? Canta a musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Vamos voltar para a tabelinha? Você põe a raiz no 3, no 2, na tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3. Meu Deus, cara. Sobre 3. Nossa, meu 3 é horrível, meu Deus do céu. Desculpa, eu não sei desenhar um 3, gente. Foda. O que aconteceu aqui, meu Deus? Ah, tá. Raiz de 3 sobre 3. 1. Raiz de 3. Então, olha só. Olha que bacana. A tangente que eu estou mexendo lá é tangente de 45 graus. E quanto que é tangente de 45 graus? Ela é 1. Então, ao invés de tangente de 45 graus, a gente pode pôr 1 aqui dentro. Tanto aqui, né? Quanto aqui, ó. Então, como que vai ficar a minha expressãozinha? Ela vai ficar 1 menos tangente de B. 1 menos tangente de B. Certo? Divididos por 1 mais 1 vezes tangente de B, gente, é tangente de B. Qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma. Isso tudo é igual a 2 terços. O que eu faço agora? Bom, olha só que bacana.
A Fernanda agora ficou feliz pra caramba, cara. Nossa, ela acordou agora e falou: Meu Deus, estou muito feliz. Por quê? Porque aqui tem uma regra de três, tá? Lembra que químico adora a regra de três. Então olha que bacana. O que é uma regra de três, tá? Em x, multiplica esse cara com esse, tá? Então, multiplica 3. Deixa eu fazer desenhar um 3 bonito, né? Pelo amor de Deus, que esse 3 tá horrível. Tá, multiplica 3 vezes um menos tangente de b. Isso daqui vai ser igual a 2 vezes o quê? 1 mais... Ai, meu Deus do céu, que mais horrível. 1, meu Deus do céu, vamos desenhar esse mais de novo, né? Pelo amor de Deus, coisa mais horrível. 1 mais tangente de b, né? Agora o que que eu faço, gente? Eu tenho que fazer o meu chuveirinho, né? Então, esse cara multiplica esse cara multiplica esse. Se eu fizer meu chuveirinho, 3 vezes 1 é 3. 3 vezes menos tangente de B, isso vai dar menos 3 vezes tangente de B, tá? Lembra que B é um ângulo, beleza? Isso daqui é igual a chuveirinho, 2 vezes 1 é 2, mais 2 vezes mais tangente de B, duas vezes, né? Opa, esqueci de colocar o 2 ali. Duas vezes tangente de B. Ok, nice, né? Então o que que a gente faz agora? Bom, a gente só mexe nesse cara aqui, ó. Por exemplo, eu posso isolar a tangente de B num lado? Posso, né? E eu posso jogar o 2 para o outro lado? Posso, né? Então veja bem, se esse cara está negativo, ele vai passar para o outro lado o quê? Positivo. E se esse 2 está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo, tá? Então como que vai ficar essa expressão? Ela vai ficar 3 menos 2, né? O 2 passou, 2 dava positivo, passou para o lado negativo. E aqui você vai ter igual a 2 tangente de B. Aqui estava negativo, passou para o lado positivo, mais 3 vezes tangente de B, né? Gente, quanto que é 3 menos 2? 3 menos 2 é 1. Bom, você tem 2 tangente de B, soma com 3? Pensa, professor, não sei calcular isso. Meu, se você tem 2x mais 3x, você fica com 5x. Então, se você tem 2 tangente de B mais 3 tangente de B, você vai ficar com 5 vezes tangente de B, tá? Bom, o 5 está multiplicando, né? Eu quero isolar a tangente de B. Posso passar ele para o outro lado dividindo? Posso, né? Então, se eu passar para o outro lado dividindo, eu vou ter 1/5 igual a tangente de B. E, gente, o que foi o que o cara me pediu? O valor da tangente de B. E olha que bacana a minha letra A. 1/5, né? Então, a minha resposta correta é a minha letra A. Beleza? Ô, professor, não é muito difícil, não. Não é, cara, não é. Assusta um pouquinho, tá? Mas é uma coisa bem tranquilinha. Beleza? Ô, professor, vai cair bastante exercício mais ou menos desse princípio? Vai, cara, vai, tá? Por exemplo, se você pegar aqui, ó, 95, vê que ele é bem parecido, tá? Se você pegar esse 90, ele é muito parecido com o que a gente acabou de fazer, tipo... Então, meu, a ideia é que os exercícios que caem, geralmente são exercícios bem parecidos. Esse 88 aqui, ó, ele é bem parecido com o 86 que a gente fez na aula anterior. Né? O 88 e o 86 são bem parecidinhos. Então a ideia é você. Como é que é o nome? Você pegar e você trabalhar com esses caras aqui, tá? O professor não é difícil, não é, cara, não é, tá? Não é. Ele é bem tranquilinho, beleza? Ele é bem tranquileba, tá? Então, olha só. Pô, professor, o que que a gente pode fazer agora? Cara, a princípio, assim, de exercício tá bom. É bom até vocês tentarem fazer, tá? Então, como eu falei, vou montar uma listinha, tá? Ela vai ser bem parecidinha, provavelmente vai ter exercícios aqui da apostila, tá? E a ideia é, tenta fazer, cara, tenta fazer, tenta entender e tal, né? Não deixa de fazer, entendeu? Até porque é bem importante que vocês consigam pelo menos entender o que vocês estão fazendo, tal. Essas expressões são bem simples, gente. Elas não têm nada de tão demais, não tem nada assim de tão, oh meu Deus, que horrível, tá?
Lembra? Tá com dúvida? Chega pra mim, pergunta, ô professor, tô com dúvida, você pode me ajudar? Cara, eu com certeza vou lá, vou te ajudar, tá? Ô professor, consegui entender tudo, consegui fazer tudo. Meu, perfeito. Né? Eu acho que é essa a intenção, tá? Então, olha só, vamos fazer só mais esse 93. Ele é bem tranquilinho também, tá? E depois disso, acho que tá mais que o suficiente, tá? Então, vamos lá? Exercício 93. Tá? Sendo tangente de A igual a 2 e tangente de B igual a 1, ache tangente de A menos B. Tá? Mais um da tangente. Então, ele me diz quanto que é tangente de A, né? Ele me diz quanto que é tangente de A. Ele é 2. E ele me diz quanto que é tangente de B. É 1. Ô, professor, seu safadão, qual ângulo cuja a tangente dá 1? A gente acabou de falar nele, né? 45 graus. Então, a gente já sabe que o B é igual a 45 graus. Ô, professor, mas eu preciso saber disso? Não, tá? Esse exercício não vai cobrar, mas alguns exercícios eles cobram, tá? Mas você tem que pensar o seguinte, qual ângulo cuja tangente dá 1? Bom, tangente de 45 graus é igual a 1, tá? Isso é bem, bem legal. Se você teve esse raciocínio, é bom. Ô, professor, qual o ângulo cuja tangente dá 2? Não faço a menor ideia, tá? Não faço a menor ideia mesmo. E agora ele chega para você e fala: ache tangente de A menos B. Beleza? Ou, professor, tangente de A menos B, cara. Bom, eu vou ter que usar aquela expressão que a gente acabou de usar, né? Sim, tangente de A menos B. Você usa esse daqui, tangente de A menos tangente de B. 1 mais tangente de A, tangente de B, tá? Então a gente tem que usar ela, beleza? Então o que que eu vou fazer? Tangente de A menos B. Eu lembro que eu posso escrever ela da forma tangente de A menos tangente de B. Tá? A tangente, eu posso escrever tanto TG quanto tan, tá? Tanto faz, é a mesma coisa. Beleza? Tangente de A, tangente de B, divididos por 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Essa expressão, né? Que eu tenho que usar quando ela é negativa, vamos olhar lá. É, né? Opa, legal. Gente, quanto que o cara falou para mim que era tangente de A? Tangente de A é 2, tá? Então, substitui aqui. 2 menos quanto que é a tangente de B? Tangente de B é 1, né? 2 menos 1 sobre 1 mais 2 vezes 1. Gente, quanto que é 2 menos 1? 2 menos 1 é 1. Quanto que é 2 vezes 1? 2 vezes 1 é 2, né? Quanto que é 1 mais 2? 1 mais 2 é 3, né? 1 terço. É a nossa letra A. Acabou o exercício. Não, professor, você tá de sacanagem. Você fez o exercício em 2 minutos. Não tô, tá? O exercício é bem suave. Então, olha só. Não é pra vocês se assustarem, tá? Meu Deus, professor, que coisa horrível. Não é, cara, não é, cara. Ele é bem tranquilinho, tá? Mas o importante é não assustar, é você tentar. Ah, professor, tô com dificuldade. Dá uma estudada na matéria, dá uma revisada, volta lá atrás, reestuda, vê os vídeos de novo, né? Por quê? Porque você vai ver que vai se construindo trigonometria. E trigonometria é muito recorrente no vestibular, tá? Então não é só, ah, não, professor, você fala isso só pra gente fazer a gente estudar. Não, gente, infelizmente ela é. Então, se você domina bem trigonometria, meu, você sabe que você tem uma questão na federal garantida, tá? Ah, professor, uma questão não faz diferença, não, tá? Putz, pra quem faz medicina faz, cara. Pra quem vai pra cursos bem concorridos, uma questãozinha faz diferença pra caramba. Ainda mais em matemática, que é a única galera erra, né? Então vocês viram, gente, super tranquilo, tá? Super sossegado, beleza? Então assim, eu vou deixar, como eu falei, eu vou preparar a lista, tá? Dessa vez eu quero preparar a lista bem, como é que é o nome? Quero preparar a lista bem parecida com o que tem aqui na apostila, tá? Para vocês tentarem mesmo. Eu acho que é muito importante para vocês reforçarem um tanto, tá? Mas assim, as questões elas vão ser pouquinhas questões, só que eu quero que vocês realmente tentem fazer, tá? Para que vocês aprendam, para que vocês desenvolvam, beleza? Então, meus anjos, boa segunda para vocês, tá? Boa semana, se cuidem bastante. Qualquer coisa, podem correr atrás, tá? Tô aqui para ajudar vocês para qualquer coisa, beleza? Digam tchau para mim e muito, 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 muito beijo. Tô morrendo de saudade de vocês. Mua!